Olha só, a gente precisa começar a tratar a causa e não só os sintomas. A falta de comunicação, ela pode ser um sintoma, sim, a gente vai ter que olhar para isso, mas a gente vai ter que listar aí para vocês todos deixar no radar de vocês. O planejamento do dia. Então, para cada um de vocês, a gente tem que planejar. Porque vocês estão com excesso de tarefas urgentes. Talvez vocês estejam num momento que vocês estão acumulado de coisas, porque a falta de planejamento lá atrás trouxe que tudo que agora vocês estão fazendo acumulou. Então a gente vai precisar daquele momento, sabe aquela coisa? Literalmente, seria perfeito se a gente pudesse fechar para balanço, não seria? Mas isso às vezes não acontece Não na vida dá, real, né? não Não tem dá. como. Não tem como. Mas o que a gente pode fazer? Exercício para vocês. Listarem, literalmente, vão pegar um papel, folha sulfite aí, e vocês vão listar quais são as atividades que estão pendentes, que precisam ser resolvidas. Se cada setor fizer isso, a gente começa a entender realmente a urgência de cada setor. Seria até legal se vocês depois conseguissem pegar post-it e colocar em ordem. Listou os 10? Perfeito. Tá, por qual que eu começo? Esse. Só que tem tarefas do meu setor que eu não resolvo sozinha, que eu preciso de outro setor, não é assim que funciona dentro de uma empresa? Se a Sim. gente tiver essa priorização aqui de atividades e vocês voltarem a fazer as reuniões intersetores de vocês, com o setor lá do RH, do TI, do comercial, do back-office, do financeiro, fizer reunião rápida e cada setor apresentar quais são as minhas prioridades, que seja da semana ou do dia. Vocês já viram empresas que fazem reunião? A gente começa a trabalhar, eu falo que a gente usa muito o método ágil, que são sprints, que são reuniões rápidas que a gente nem senta, faz em pé, cada um apresentando ali o que tem que ser feito. Vocês fazem isso na empresa ou não? Reunião, Mas na urgência. Hum. reunião rápida sem sentar. Por quê? Porque quando senta, às vezes a gente prorroga um pouco essa conversa. Agora, imagina se a A- gente consegue se reunir de manhã e coloca ali, gente, as minhas prioridades de semana são SS, eu preciso do setor desse e desse. E aí vocês criam um mecanismo para vocês colocarem, né, no painel quais são as prioridades. Por quê? Olha o que o David falou. E a Rafa falou também. Às vezes eu tô com a minha prioridade, mas depois chega outro que tem urgência aqui, aí esse setor se perde, para de fazer o que tem que fazer para fazer os outros. Só que se vocês começarem a se comunicar, vocês não conseguem criar juntos uma comunicação, uma priorização para aquela semana em qual vai gerar mais impacto, porque tem atividade que se a gente não fizer, ela repercute numa esteira em várias outras, não é isso? E por que vocês não param um momentinho para poder fazer isso? A gente precisa urgente fazer isso. Olha só, da mesma forma que vocês estão fazendo esse esforço para, eu acho que vocês entram até mais cedo, né? O dia que a gente tem mentoria, não é isso? Sim. Vocês não estão fazendo um esforço, é uma dedicação. Só que assim, se a gente faz uma boa plantação, coloca uma sementinha lá na terra, cuida dela e rega, ela não vai nascer forte? A plantinha não vai nascer forte? O problema é Não que a sei. gente fica esperando essa plantinha vir pronta. Só que se eu trouxer uma plantinha pronta sem raiz, o que que vai acontecer? Ela Vai- morre. Ela morre, ela vai durar pouquíssimos dias. E mais ou menos, quando eu falei que vocês estão tratando os sintomas, a minha sensação é que parece que talvez vocês estejam fazendo isso. Mas é. Então, o que que a gente precisa? Olhar, voltar para as origens. Então, olha só. Quando a gente trabalhou, nossa primeira sessão lá, que a gente olhou, quais eram os pontos que vocês entenderam que precisava melhorar, a gente listou comunicação, comprometimento, capacitação, planejamento, pertencimento. E parece que assim, ó, o pertencimento tá ok. Tá ok, certo? O planejamento dá para melhorar, porque a gente viu que o planejamento ainda ele está um pouquinho sobrecarregado e está repercutindo nos intersetores. A capacitação, a gente está se capacitando. Pelo menos um pouquinho de conhecimento, né? A gente está semeando aqui, né? Quinzenalmente, um pouquinho de conhecimento, e vocês vai despertando o desejo de ir buscando. Até aí, ok? O comprometimento, eu vejo vocês como um time comprometido. Eu não sei como que é no dia a dia, mas vocês estão vindo para cá, vocês interagem comigo, a gente. Então, a gente tem dois pontos aqui que eu focaria neles: comunicação e planejamento. Concordam comigo?
Beleza. Só que, gente, vocês têm que lembrar que hoje é o nosso quarto encontro, né? A gente quer mudar uma história, né? De todo o negócio, de meses, de anos de empresa. Mas beleza, então a gente colocou aqui 2 pontos. Aí a gente trouxe lá a clareza da onde a gente, do que a gente quer viver. E aí eu estava conversando com o David aqui, o que que acontece? O que eu estou trazendo para vocês não deveria ficar só entre vocês. Vocês deveriam pegar esse momento aqui e fazer uma reunião de 15 minutinhos com o time de vocês para poder desenvolvê-los também. Por quê? Vocês concordam comigo que sozinho falta abraço? O único jeito que a gente tem de ganhar tempo na vida é, entre aspas, usando o tempo das outras pessoas. Todos nós aqui temos as mesmas 24 horas. Como que eu consigo dar conta de todas as minhas demandas? Porque a minha coordenadora, eu uso o tempo dela de 12 horas, né? Porque os meus líderes, cada um deles eu uso mais o tempo de 8 horas de cada um deles, e assim por diante, não é assim que funciona? Só que eu preciso desenvolvê-los para eles fazerem na mesma, né, habilidade que eu desejo que aconteça. Então, gente, sugiro que a gente volte a fazer isso, né? Semana passada a gente olhou para a questão lá do desenvolvimento, a gente olhou nas necessidades. Então, a gente viu que nem as nossas necessidades a gente estava fazendo, nossas necessidades básicas. A nossa organização de vida pessoal, cuidando da nossa saúde física, mental, espiritual, nossa alimentação. Lembra que a gente falou que eram com pequenas mudanças que a gente tinha que começar? Uhum. Aí eu devolvo a responsabilidade para cada um, para vocês refletirem. Será que eu estou fazendo a minha parte? Estou sendo 1% melhor todos os dias? Porque se eu não mudar, eu vou ficar esperando o outro mudar. E ninguém muda ninguém, a gente só consegue mudar a gente mesmo. Então, esse 1%. Aí a gente olhou lá da questão do Canva, o que a gente queria do propósito, então a gente identificou. Agora, hoje, o que a gente pode fazer em relação, quando a gente começa a falar essa parte de comunicação? Vou trazer uma dinâmica para vocês agora, que talvez vocês possam fazer com os demais pessoal do time aí dentro, que aí fica uma coisa lúdica para vocês estarem usufruindo. Vocês já ouviram falar num teste que a gente chama, que fala teste de Iraci? Já ouviram falar? Não. Não? Hum. Tá, então olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, compartilhar minha tela. E aí depois eu mando para vocês aqui no grupo, para vocês poderem estar fazendo junto com os colaboradores e a gente conseguir trabalhar essa parte. Então vamos lá, chama Exame de Iraci, tá? É só uma dinâmica aqui para a gente fazer um quebra-gelo e depois vocês conseguem usar isso dentro da empresa. Tem um texto, e aí eu vou ler esse texto para vocês, depois eu pedir para algum de vocês lerem, e depois vocês vão responder se é fato ou dedução. É uma atividade que ajuda na comunicação. Tá vendo aí? Tá vendo a carinha da moça? Sim. Então vamos lá, gente, olha só. Tá. Tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa disso que eu coloquei agora para vocês? Vocês concordam com o que eu trouxe? Sim, concordo sim. Concordo. Show. Então vamos lá, olha só, gente, esse texto, tá? Iraci trabalhava há 2 anos na Plavenalto e se dá muito bem com o chefe de oficinas Chaves, seu contemporâneo de escola. Ontem pediu que avisassem na concessionária que ela iria faltar na parte da manhã para fazer exames. Seu chefe telefonou para a escola e lhe informaram que naquele dia não houver exames. Na parte da tarde, Iraci voltou à concessionária contente com os resultados e que poderá viajar sem preocupações. Iraci corre o risco de perder o emprego. Ok? Vamos ler mais uma vez. É uma dinâmica de interpretação de texto, tá, gente? Vamos lá. Quem pode ler para a gente mais uma vez aqui? Eu posso, Ju. Então vai. Iraci trabalhava há 2 anos na Plavenalto e se dá muito bem com o chefe de oficinas Chaves, seu contemporâneo de escola. Ontem, pediu que avisassem na concessionária que iria faltar, na parte da manhã, para fazer exames. Seu chefe telefonou para a escola e lhe informaram que naquele dia não houve exames. Na parte da tarde, Iraci voltou à concessionária, contente com os resultados e que poderá viajar sem preocupações. Iraci corre o risco de perder o emprego. Maravilha. Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer?
a gente vai responder não é verdadeiro e falso, tá? É fato ou dedução. Então, a gente leu, agora a gente vai completar com F de fato, se a afirmação for comprovada, e D de dedução, se for passível de dúvidas. Vocês estão com papel e caneta aí na mão? Ou pega o celular, Sim. ou pega o celular para vocês responderem no celular, porque eu queria que vocês não falassem ainda a resposta de vocês para não interferir na resposta dos demais. E depois a gente compartilha, tá bom? Então vamos lá. Primeira resposta aqui. Iraci é funcionária da Plavenalto há 2 anos. Fato ou dedução? Coloca aí, F ou D. Querem que volte no texto ou não precisa? Precisa voltar no texto alguma coisa? Alguém quer ver mais alguma coisa do texto? Não? Não? Pode voltar, Ju, rapidinho, por favor? Foi? Fechou. Então vamos lá. 1. Iraci é funcionária da Plavenalto há 2 anos. Fato ou dedução? 2. Iraci estuda com Chaves. Fato ou dedução? 3. Iraci estivera na escola. Fato ou dedução? 4. Iraci fora fazer exames. Fato ou dedução? Quinta pergunta. Chaves poderá despedir Iraci? Fato ou dedução? Sexta. Os exames eram em outra escola? Fato ou dedução? Sétimo. Iraci irá viajar? Fato ou dedução? Oitavo. Iraci esteve doente? Nona. Iraci estuda? Fato ou dedução? Iraci faltou pela manhã. Fato ou dedução? Tudo bem? Alguém perdeu alguma? Quer olhar? Tranquilo? Vamos lá, então, gente. O que vocês colocaram? Iraci é funcionária da Plavenalto há 2 anos. Fato ou dedução? Fato. 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 David? Fato também. Então, não muda a resposta agora, hein? Não vale mais mexer na caneta de vocês, tá? Ó, Iraci é funcionária da Plavenalto há 2 anos. No texto. Iraci trabalhava há 2 anos na Plavenalto. É fato ou é dedução? É dedução, porque ela trabalhava, ela não trabalha É mais. só. E a gente nem Se sabe você quando ler só foi essa escrito frase, o é dedução. texto. Hã? Se você ler só essa frase, é dedução. Não, não é que a gente. É a dinâmica aqui, tá? Eu vou fazer vocês. É uma brincadeira, né? Lógico. Mas assim, a gente não sabe quando foi escrito esse texto. E no texto, quando foi escrito, trabalhava há 2 anos. E a gente não sabe o tempo verbal. Então, Iraci é funcionário, é dedução, Uhum. tá? Só para vocês entenderem aqui a comunicação. A gente vai falar de comunicação assertiva, que foi isso que vocês me pediram. Iraci estuda com Chaves, fato ou dedução? Dedução. 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 Contemporânea, né? Então a gente não sabe. Realmente é dedução. Iraci não estivera na escola. Fato ou dedução? Fato. Coloquei fato também. Coloquei fato. Fato. Ó, Iraci não estivera na escola. Eu coloquei Ontem dedução. pediu que avisasse na concessionária que iria faltar na parte da manhã para fazer exames. Seu chefe telefonou para a escola e informaram que naquele dia não houver exames. Na parte. Não dá para saber. É dedução, gente. Iraci não Eu estivera coloquei na escola, dedução também. tá? É dedução aqui. Quem colocou fato deu para entender que é dedução? Uhum. 4. Vocês colocaram fato ou dedução? Iraci fora fazer exames. Eu coloquei fato. Coloquei fato. fato. Então, olha só. Eu coloquei coloquei dedução. dedução. É dedução, porque ela pediu para avisar na concessionária que iria faltar na parte de manhã para fazer exames. É dedução, porque a gente não sabe o que aconteceu depois disso. O texto não conta pra gente se ela foi, se ela não foi. Então, a gente está deduzindo que ela foi.
Chaves poderá Entendi. despedir Iraci. É fato ou dedução? Eu coloquei Dedução. 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 É dedução. Dedução. Dedução também. Os exames eram em outra escola? Fato ou dedução? Eu coloquei fato. Dedução. 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 Iraci irá viajar? Coloquei fato. Dedução também. Coloquei Eu coloquei dedução. fato. Quem colocou que é fato, ela poderá viajar. Se ela vai ou se ela não vai, É, talvez ela esteja. tá tudo na dedução. É tudo na dedução, gente. Aqui, na verdade, a analogia do texto é exatamente para vocês verem o quanto a gente confunde a comunicação no nosso dia a dia. Iraci esteve doente? Dedução. 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 Iraci estuda? Dedução. Iraci Dedução faltou também. pela manhã? É isso, eu Fato. coloquei fato. Esse eu coloquei como fato. Então, mas Esse eu coloquei como fato também. se a gente for pegar o texto, ela pediu que avisasse na concessionária que iria faltar. Olha o verbo. Hoje eu percebi uma coisa em Mas comum ali na das parte. deduções. E na... Não sei se eu tô correto, tá? Mas geralmente quando você trata os verbos no passado ou no futuro, sem você saber o que acontece ou o que já aconteceu, dependendo igual que ela trabalhava na empresa, ou que ela vai fazer alguma coisa. A gente não tem como saber se é fato, porque não se concretizou. Então Sim. entra como dedução. Então Exato. é uma coisa em comum entre as. É o Guilherme que tá falando comigo, né? Sim, sim. Exato, Isso mesmo. Guilherme. É exatamente isso. E aí, gente, eu falei assim, né? Eu peguei só esse. É uma dinâmica, né? É um texto aqui, mas a reflexão que cabe é: quantas vezes no nosso dia a dia no trabalho a gente acredita que uma coisa é fato e, na verdade, a gente só tá, né? É só dedução. Vocês começaram falando isso. Para mim é urgente. Eu deduzo que o outro está desocupado. Eu deduzo que o outro pode dar conta daquilo que eu tenho que ele tem, que eu preciso que ele me ajude. E aí eu atropelo o outro. Então, rapidamente, queria aqui uns 3 minutinhos, conversa entre vocês. O que dá para a gente pegar de aprendizado dessa questão, nossa, fato ou dedução? Será que isso faz sentido dentro da empresa de vocês? Será que isso pode estar sendo um ruído na comunicação aí dentro também? Que a gente possa trabalhar com os demais colaboradores para eles conseguirem realmente a se policiar mais naquilo que for falar, no que for trazer de informação. Abre um Ô, pouquinho aí Ju, para vocês. o Roger, ele até sempre fala pra gente, quando a gente fala alguma coisa, ele, não, você deduziu isso. Aí vira até consciente pra gente, porque muitas vezes a gente fala as coisas e a gente tá deduzindo. Uhum. Então, o Roger, ele sempre aponta pra gente, se vocês não têm certeza, pergunta, fala, conversa. E aí várias coisas a gente deduz sobre a gente acredita, um exemplo, tá? O trabalho deles é fazer isso. Eu deduzo que eles já sabem que é fazer, mas talvez eles não saibam fazer, entendeu? Então, Uhum. várias coisas a gente, aqui direto, eu acho que em todas as áreas a gente deduz muito. Só que a gente tem poucos fatos sobre as coisas, sabe? Por exemplo, que concretizaram que eles fizeram, que aconteceu. A gente sempre está deduzindo aqui. E isso, de fato, a gente sempre está deduzindo aqui. Legal, Júlia, obrigada pela contribuição. E aí? O que mais, gente? Qual que é o nosso papel? Vamos começar a buscar os fatos, vamos começar a criar os fatos, vamos começar a planejar, não é isso? E vocês sabem por que isso acontece? Deixa eu compartilhar com vocês minha tela aqui de novo. Sabe por que isso aqui acontece, gente? Quando a gente fala, né? Vocês estão vendo a tela azul aí agora? Aham. Por que a gente responde cada um de um jeito? Aqui tem um outro exercício para vocês. Alguém aqui já viu essa figura antes? Não. Não? Não. Tá. Então, olhem
não fale o que vocês estão enxergando, para dar chance de todo mundo perceber. E daqui a pouco vocês vão responder para mim o que que vocês estão vendo. Vocês estão vendo uma figura, duas, três, nenhuma? E o que que vocês estão vendo? O grande desafio nosso tem uma máxima na programação neurolinguística que fala que cada um enxerga o mundo pela sua janela. Mapa não é território. O que quer dizer isso? Cada um aqui vai trabalhar na dedução pela sua história de vida. Então, o que a Júlia trouxe, né, muitas vezes, quando a gente não tem clareza dos fatos, eu deduzo de acordo com a minha experiência de vida, com aquilo que eu acredito. Esse é o grande desafio das instituições. Fazer com que todo mundo olhe através, né, da mesma janela. Então, a gente vai voltar nessa figura aqui, ó. Mas o que acontece? Momentaneamente, dentro das empresas, está cada um olhando para o seu quadrado, está cada um olhando pela sua janela. Quando o David trouxe lá no começo de ano, a gente tem um problema de comunicação. Por quê? Porque cada setor está olhando o seu. A gente não está comunicando entre os setores. Aí um setor, quando precisa de uma coisa, sobrecarrega o outro. Eu estou tão olhando para aquilo que eu preciso entregar que eu esqueço de passar a tarefa que vai impactar na tarefa lá na frente. Esse é o grande desafio, fazer com que todos enxerguem através dessa mesma janela. Para isso vai exigir disciplina, organização, reunião, né, passagem de plantão. Tudo isso vai resolver o sintoma da falta de comunicação. Mas você percebe, David, que a gente tem que voltar em alguns passos lá atrás? Aí vamos voltar nessa figura aqui, ó. Vocês já conseguiram? Alguém já conseguiu enxergar aí? Já. Quantas figuras você vê, David? Eu vejo uma. Uma. Tá, segura aí. Pode descrever ela? Ainda não. Vamos ver quem mais vê. Quem Tá mais bom. vê aqui? Uma ou duas? Eu vejo uma. Você vê quantas? Eu vejo duas. Então segura aí, Rafa. Eu vejo mais? uma. A Júlia vê uma. Guilherme, Eu quantas? vejo uma também. Eu vejo uma, Ju. Uma. Tá, vamos lá. Viajando. Quem falou que vê uma? Que você vê e qual mais ou menos a idade de quem você está vendo? Parece uma senhora. Beleza, a Priscila viu então uma senhora. Vamos lá, quem mais viu e viu que idade? Nossa, Ai. eu vejo uma Eu moça. não acho uma Não senhora. é Eu uma também, eu senhora. vejo uma moça. Beleza. Não é uma senhora, ela deve ter uns 25 anos no máximo. É. A Ela moça é com uma nova. pena na Ela tá cabeça. com um casacão de pelo. Isso, Exatamente. olhando E pro atrás eu lado. não- Pelo. E o Guilherme, vê quantas? Eu vejo uma também, Ju, mas eu A vejo sua- essa jovem olhando pro jovem. lado com um casacão de pelo. Beleza, a Júlia vê quantas? A Júlia tá de áudio Eu fechado. vejo uma moça e com casaco de pelo. A moça. Só a Priscila que Isso. viu a velha? Uma Ô, velha Rafa, senhora. a Rafaela viu a jovem ou viu a velha? Você falou que você viu duas figuras. O que você viu? Não, eu vi a jovem, mas eu achava que eu tinha visto, tipo, um coisa de paraquedas ali em cima no negócio do cabelo dela ali. Mas acho que eu tava viajando. Não, o de paraquedas eu já escutei. Eu já escutei também o do paraquedas. Ah, tá. Então você não tá viajando, não. Tem outras pessoas que também enxergam, até enxergam uma boca de leão aí também, já me falaram. Mas vamos lá. Eu ia falar isso. Ó, entre a jovem e a velha aqui, Priscila tenta achar a jovem e quem viu a jovem tenta achar a velha. A velha, meu Deus. Meu Deus, que difícil. Não sei, acho que ela se baseou no cabelo. Também não, né? Acho O que talvez cabelo um não pouco na diz muito. vestimenta, né? Porque antigamente o pessoal usava um vestimento assim, pena, essas paradas. Não sei. Vamos lá, gente, vai, rapidinho aí pra gente. É que essa parte branca no cabelo dela, às vezes você pode encarar que ele não seja o cabelo, seja um pano, alguma coisa do tipo. Não, O a cabelo velha ela é dela bem seja essa nítida. A parte hora que preta. você vê a velha, você vai falar assim, nossa, ela é bem nítida. Meu Deus, Priscila, como que você fez isso? Eu já virei o negócio de todos os Gente, eu não lados, já até de consigo ver ponta uma cabeça. jovem. Gente, é muito difícil, né? É assim, olhar a lente do outro, às vezes. Uma velha, Priscila, aonde? Eu acho que é pelo formato do rosto. Mas tá Gente, nítido que é uma desistem. O moça. rosto dela é redondo. Olha o meu. Hã? Existem? Pode falar já ou não? Querem mais um tempinho? Não, pode falar. Pode Olha falar. só, gente. Então vamos lá.
Priscila, fala para eles onde você viu a velha. Aqui na parte da frente, assim, que tem, parece uma franjinha e o nariz, assim, o queixo, assim, parece até uma bruxa. Meu Mano, eu Deus. não consigo ver isso, não. Gente, a mulher tá de Melhor Sabe lado, o a sua rosto parece dela uma tá Priscila, Que doido. olha nariz só. essa moça? Agora, Ela é- ó, é um teste de Uhum. comunicação. Você vai ter que fazer eles entenderem. Melhora a sua descrição para com o time. É a comunicação que fica com ruído, certo, gente? Vocês estão percebendo isso? Sim. Ô, Sim. Pri, Uhum. ela tá de frente, a velha? Porque a moça que a gente tá vendo, ela tá de lado. Você tá vendo a velha de frente? Não de lado assim, mas dá para mim eu enxergo o formato do nariz, os olhos baixos, o queixo assim, ó, entre a blusa aqui para baixo com a boca reta. Que papo de Misericórdia. doido. Vamos lá. Quem quer explicar a jovem para Priscila, que ela também não Eu, achou a eu jovem? vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu achei aqui, eu achei. Guilherme viu? Achou a velha? Achei. Agora tá mais pra velha do que pra moça. Tá. Gente, eu não tô enxergando a moça. Guilherme, tenta melhorar a explicação de como se vê a velha. Traz uma Tá, comunicação mais assertiva aqui. beleza. A gente tem a parte da franja dela, que é a parte preta. Aquela pena, ela tá grudada na franja, tá? É como se fosse um chapéu. A parte branca é um véu que a velha tá usando na cabeça, certo? A parte do queixo da moça que vocês estão vendo é o nariz da velha, tá? A orelha da moça é o olho da velha, tá? E o colar é a boca da velha, e o queixo dela é um pouquinho pra frente. Ah, tá. Agora eu enxerguei a moça. Agora eu enxerguei. Nossa, agora eu vi também. Eu não vi ainda. Tá só como se fosse uma silhueta dela, né? Não tá tipo olhos, assim. Não, ela tá Não, tá os de olhos, tem lado, até ela o tá um traço da pouco de... boca, narigão. Isso, ela tem um Nossa, nariz agora eu vi a grande. mulher de frente, sem olho, sem nada. Agora eu não consigo mais ver a jovem. Eu Eu não também consigo não. Olha ver a só a velha até velha. agora. Eu Você vejo viu? alguém sem rosto, vejo alguém liso, assim, no rosto, sabe? Parece que ela tá de Uhum. frente, normal, de lado, assim, mas não de lado, muito de lado, mas sem o rosto, sabe? Como se tivesse só a silhueta da orelha, o queixo e só. Bom, gente, Não, olha só. agora tá nítido a velha. Com a Vamos lá. explicação do guia, agora eu vejo a velha. Olha só, como diz, aqui foi só uma dinâmica para a gente poder trabalhar a comunicação com essas figuras que têm dupla interpretação, entendeu? Mas vocês percebem que cada um enxerga pela sua janela, pela sua experiência, uma viu a nova, viu a velha, tem gente que viu, como diz, o do paraquedas, o do leão. Aí, na hora de explicar, Priscila, né, como diz, obrigada por você ter tentado explicar, mas foi só um exercício aqui, mas vocês percebem que até como a gente comunica, como a gente passa, como a gente explica, que às vezes nem é sem... não- Era óbvio, né, Priscila, do jeito que você falou, não era? Gente, tá ali a velha, como é que vocês não estão vendo? Sim. Aí o Guilherme veio e trouxe uma outra explicação. Então, quanto mais detalhe, olha, onde é o nariz, é o queixo da menina, aonde é o colar, vocês percebem que a comunicação ela precisa ser rica em detalhes. Ela precisa buscar realmente quanto mais os fatos. E é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. E aí, por que a gente começou a nossa mentoria? Opa, agora compartilhei 300 mil telas, mas não compartilhei o que eu precisava. Peraí. Por que na nossa mentoria a gente está trazendo desde quando a gente começou a olhar o mapa de comportamentos, como a gente reage, como que nós agimos no nosso dia a dia. Vocês estão vendo minha tela, gente? Ainda não. Ainda Tá não. iniciando. Ainda não. Tá iniciando? Tá, Vamos ver se tá carregando. tá carregando aqui. Foi? Não, não foi. Vamos compartilhar de novo. Agora foi? Agora foi. Foi. Tá, então olha só. Por que a gente começou falando dos perfis comportamentais? Porque cada um tem uma maneira de se comportamentar e enxerga o mundo de acordo com o seu perfil natural, de acordo com os nossos talentos, né? De acordo com os nossos comportamentos. Então, a gente recordar qual é o meu perfil, fica mais fácil eu saber como, ainda mais vocês todos que são líderes aqui, se eu sei que eu vou conversar com um colaborador meu que ele é tubarão, eu já sei que ele é competitivo, que ele é direto, né, que ele é questionador, que ele é proativo, então eu tenho que atender a necessidade dele. Quem aqui era tubarão mesmo? Quem aqui? Vocês lembram o perfil de Eu, vocês? eu era tubarão, Ju.
Então, a Rafaela, ela é isso, ela é direta. Então, eu tenho que falar, ó, Rafaela, é assim. Já tem algum águia na sala? O águia, ele é mais emotivo, ele é mais otimista, ele é mais persuasivo, ele é mais comunicativo. Então, eu ajusto a maneira como eu vou falar com ele. Quem era gato? Eu. O A gato, maior resto é parte. eu preciso de uma comunicação mais Eu também. moderada, mais autocontrolada, mais paciente, mais amigável, mais amável. E quem aqui era lobo? O lobo, Eu, Ju. eu preciso. Olha lá, ó. O lobo tem uma comunicação mais precisa, mais analítico, mais planejado. Então, quando eu começo a entender o perfil de quem está trabalhando comigo, eu começo a ser mais assertivo no dia a dia. Quem aí é pai e mãe e tem filho, a gente vai conhecendo as nossas, né? A gente vai conhecendo essas questões aqui da criança. E aí a gente vai trabalhando, né, de acordo com o comportamento. Por exemplo, minha filha, eu não dou escolha para ela. É tipo assim, você quer pôr o sapato preto ou branco? Eu não pergunto qual sapato ela quer pôr. Eu tenho que fechar, porque senão ela vai pôr o cor-de-rosa. Já conheço, entendeu? Oi, quem quer falar? Alguém quer falar? Não. E aí, gente, olha só, quero trazer para vocês aqui tipos de comunicação que existe, tá? Então, a gente tem algumas comunicações. A gente tem comunicação passiva, a gente tem uma comunicação agressiva e a gente precisa trabalhar uma assertividade na comunicação, e nem o passivo-agressivo. Tem mais uma dinâmica aqui, um textinho, só para a gente poder retratar que tipo de comunicação que existe por aí, para a gente poder fazer essa analogia e talvez a gente até mostrar para o nosso colaborador, porque ele nem percebe que ele faz aquilo. Tem pessoas que têm uma comunicação agressiva e nem percebem que são agressivos. Tem colaboradores que estão passivos demais e também não percebem. Então, por exemplo, ó, esse texto aqui, alguém quer ler para a gente? Alguém lê, gente, por favor, que eu tô com as crianças, eu não consigo ler. Eu posso ler. Então vai, Júlia. Hoje é sexta-feira. Seu dia promete ser agitado. Tem muito trabalho para fazer e umas pendências para resolver. Você combinou com seus amigos passar o fim de semana na praia. Você não pode perder um minuto sequer. Seu chefe, que tem um estilo autoritário, chega até você e determina que resolva um problema, o qual vai tomar 1 hora do seu tempo. O chefe nem se preocupa se isso vai atrapalhar seu tempo ou não. Você sabe que esse problema aconteceu pela falta de planejamento do seu chefe. Aliás, isso vem acontecendo com certa frequência e você está ficando com excesso de trabalho. Show. Então, olha só. Como que um colaborador agressivo age? Quem pode ler? Eu leio. Você diz ao chefe que o erro não é seu e cabe a quem cometeu corrigi-lo. Ou então você concorda em fazê-lo, desde que o chefe o libere para sair 1 hora mais cedo do trabalho na segunda-feira. Esse é um padrão desrespeituoso, então ele desrespeita o outro, tá? Ele é um perfil mais agressivo. Agora vamos ver como age um perfil passivo. Ele desrespeita a si mesmo. Quem pode ler? Eu leio Eu aqui. posso dizer. Vai lá, Guilherme. Com voz hesitante, sem olhar direito para o rosto do chefe, você diz que vai ser difícil, pois você está sem tempo. O chefe insiste e você cede facilmente. Ou então diz a ele que fará um esforço, mesmo que isso atrase um pouco sua viagem. Ou nem discute com o chefe, diz que sim e depois verá o que vai fazer com as outras atividades. Show. Então, esse é um perfil mais passivo. Ele acaba desrespeitando a si mesmo. E aí, aqui, um perfil agressivo passivo. Ele desrespeita a si mesmo e desrespeita os outros. Quem pode ler esse? Eu vou ler. Você olha para o chão, suspira impacientemente enquanto ele fala. Sua vontade é virar-lhe as costas, mas você precisa do emprego. Você é obrigada a concordar em fazer o que ele determinou. Mais uma vez terá que de concordar. De alguma forma, você vai se vingar. Por exemplo, faltando um dia que o qual ele precise muito de você. E mais, você trará um atestado médico. Hum.
como diz, né? Isso não acontece, né, com a gente aqui, mas olha só, deu para vocês entenderem, dá para vocês sentirem o tom de voz de como que é uma comunicação agressiva? A pessoa olha só para os seus Uhum. desejos. O passivo, ele olha só para o desejo dos outros. A gente tem que buscar um equilíbrio. E como que a gente busca esse equilíbrio? A gente vai buscar esse equilíbrio, né, quando a gente olha para assertividade. E o que que é ser assertivo na comunicação? É a gente ter a habilidade de expressar as ideias. Como é que vocês vão melhorar, gente, a comunicação se vocês não se reúnem para falar assim, ô Rafaela, você está me sobrecarregando, não dá? Eu preciso que você coloque numa lista de prioridade e eu entre no meu tempo. Me pede as coisas com pelo menos, sei lá, 6 horas de antecedência. Então, eu estou expressando as minhas ideias. Eu estou dando as minhas opiniões, porque se você começar a pedir as coisas para mim assim, tá me sobrecarregando, eu não estou fazendo nem o seu e nem o que o outro setor me pediu. Então, olha aqui, David, como que é importante a gente trazer esse conceito aqui. Então, assertividade, eu preciso Sim. poder ter liberdade de expressar minhas ideias. Posso poder dar as minhas opiniões, atender as minhas necessidades e falar dos meus sentimentos. Só que olha o detalhe, para a pessoa certa, na hora certa e da forma certa. E aí eu tenho que agir com o máximo de honestidade para afirmar os meus direitos sem violar o direito dos outros. Parece simples, mas isso tem que ser treinado. Porque às vezes eu Uhum. quero falar, mas na hora errada. Eu quero comentar, mas comento que não é com a pessoa que deveria estar escutando aquilo. Então, quanto mais vocês se unirem, vocês têm o hábito na empresa de vocês de fazer reuniões de alinhamento para vocês darem feedback? Isso Não. sim. Mas que tipo de feedback? Técnico, de resultado? Ou feedback dos comportamentos, das ações que vão levar a gente para o próximo nível? Lá no comercial a gente tem que fazer, a gente faz no começo, no meio do mês, a gente sempre faz um feedback de alinhamento de resultados e feedback sobre comportamento. Tá. E nesse feedback, por exemplo, uma das principais falhas que vocês trouxeram, que é a questão da comunicação, nesse feedback é lembrado de trazer isso daí também? É que a comunicação ela tem mais erro da liderança do que do próprio consultor, dos colaboradores, Ok. entendeu? E com a liderança, vocês têm o hábito de fazer o feedback? É, Não. mais ou menos. Então, ó, gente, seguinte, eu preciso, quando vocês falam liderança, eu precisava de nomes aos bois. Por quê? Porque eu tenho uma reunião depois com o Roger e com a Daiane. Tudo que vocês puderem me ajudar, eu ajudo vocês. Quando vocês falam de Uhum. liderança, é autogestão? São com eles mesmo? Ou tem outras pessoas intermediando para a gente poder entender? Não, Ju, é com eles, pode conversar, eles sabem, a gente, toda vez que eles perguntam o que eles precisam melhorar, a gente sempre fala que também é a comunicação. Mas aí a gente E podia ser menos raso, sabe, Rafa? Não ser, porque a comunicação, ela vamos pensar o seguinte. Eu já usei para vocês aqui na nossa mentoria o termo palavras engravidadas? Já usei esse termo aqui com a gente? não, Não. Quando a gente fala comunicação, está engravidada essa palavra. O que é uma palavra engravidada? Eu sei que na barriga de uma mulher tem um neném. Só que, por mais que existam ultrassons 3D, 4D, não sei quantos Ds, mas existe, que minha filha mais nova tem 8 anos, a gente não sabe como que é esse neném. Será que esse neném vai ser cabeludinho, cabelo enroladinho? Será que vai ser o rostinho fino, narizinho fino? Como é que vai ser o olhinho? A gente deduz, não é assim que funciona? Quando vocês Uhum. só trazem a questão assim, ó, a comunicação não tá legal, tá engravidado. Eu acredito que vocês pudessem trazer mais fatos concretos de onde está a falha quando vocês entendem que tem falta de comunicação. Olha, estamos, igual vocês começaram no começo da mentoria, estamos sobrecarregados de tarefas e com isso a gente não está conseguindo passar plantão para outro setor e isso está acarretando, né? Então, assim, a falha de comunicação é só o nome que vocês deram da falta de continuidade que está acontecendo por causa de uma sobrecarga, por exemplo. Poderia ser isso? sim, Uhum. Só que se eu falar só falta de comunicação, dá para entender trocentas mil coisas, né? É sim. que, Ju, eu tenho um ponto aqui. Por exemplo, a gente fala da falta de comunicação, incluindo Dai e Roger. Às vezes, quando eles passam uma campanha, ou eles passam, pedem algo pra gente, e aí a gente entende de uma forma, aí eles falam de outra, às vezes até por escrito,
E aí a gente vai seguindo, porque a gente é muito mais executor e sabe, passou, a gente já quer fazer. E aí acaba sendo errado. E aí, às vezes, é até consciente para eles e para a gente também que houve falha. Poderia ter falado de uma outra forma, porque realmente dá duplo sentido. Um exemplo que eu vou pedir, eu vou te dar ontem. Roger solicitou para mim o login do banco. Uhum. Só que aí a gente estava falando de API. O login do banco que eu passo para Rafaela, para Jennifer, por exemplo, é um. O login da API é outro. Aí o Roger, eu preciso entender o que que você quer para eu poder te entregar. Porque você está falando de API, o que que você está falando? E aí ele, não, Ju, todos os logins que digita. Aí eu passei os logins que digita. Não, Ju, é o código. Então é o login da API. E, Rô, por isso que eu estou pedindo. O que que você deseja para poder te entregar? Porque existem formas diferentes de falar, entendeu? E eu acho Uhum. que referente ao feed, sempre a gente tem um feed quando a gente mais erra, assim, sabe? Então chama e aí aponta o que a gente errou. Mas também é Aí eu consciente brinco que para a gente não eles. tem feed, a gente tem FOD. É. E aí, mas é consciente para eles, porque eu vou te dar um exemplo também. O Roger me chamou na semana passada, acredito que foi na sexta-feira. E aí, porque a gente teve uma conversa sobre os meus planejamentos, o que eu queria, o que eu almejava na vida pessoal, profissional. Foi uma conversa muito bacana, inclusive. E só que foi um mês atrás. E depois a gente não voltou a conversar novamente. E aí ele me chamou falando que não tinha esquecido da nossa conversa, tá? Que ele ainda tem planos para mim e tudo. E que na maioria das vezes quando ele chama para falar onde a gente errou, o que a gente errou. E não fala os pontos que a gente acertou, que a gente contribui. E às vezes eu acho que até um sentimento, eu acho que é o meu sentimento, que é igual do David, por exemplo, parece que a gente só tá errando. E Sim. o que a gente tá acertando, entendeu? E aí a gente fica, mas cara, se eu só tô errando, por que que eu ainda estou aqui? Uma coisa que já passou na minha cabeça, tá? Sim. E aí o Roger, na conversa da semana passada, ele ainda falou, Ju, eu vejo muito potencial em você, eu acredito muito em você, eu confio em você de olhos fechados, só que eu não falo isso. Então, sempre e Então um vamos lá. feed, eu acho que pra gente do back-office não é contínuo, como é do comercial, por exemplo, tá? Por exemplo, eu sinto que basicamente eu só lasco a empresa. A única coisa que eu sinto, que eu escuto de feedback do Roger é que eu sempre estou fudendo o faturamento da empresa. E aí eu fico pensando, cara, então o que que eu estou fazendo aqui? Eu sou contratado para ferrar com a empresa ou para ajudar a empresa a evoluir? Aí eu fico pensando, mano, então o que que será que eu estou fazendo aqui? Será que eu devo realmente investir todo o meu tempo aqui? Será que eu deveria realmente dar o máximo dos meus esforços? Porque, cara, eu só escuto que eu ferro a Ó, empresa, então olha o que que eu só. estou fazendo Então, aqui? vamos aproveitar que a gente está fazendo isso, essa nossa sessão hoje. Eu trouxe ali feedback e feed forward. Vocês viram? Uhum. Feedback. Qual é a maneira ideal da gente fazer feedback? É o tal do feedback sanduíche. Vocês conhecem isso? Elogio, ponto de melhoria e termina com elogio. Talvez seja uma política que a gente precise conversar com todos os líderes, inclusive com a autogestão, com o Roger e com a Dani, que existe uma necessidade. Porque o ser humano precisa do reconhecimento. Lembra que a gente viu na pirâmide de Maslow? Que a gente precisa disso. Talvez esteja faltando isso. E aí, isso aqui, no momento certo, do jeito certo, talvez vocês pudessem se reunir e conversar com eles. Se vocês me permitirem, como a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento humano, eu posso passar isso para eles também. Olha, a gente está fazendo ali a gente está trabalhando na parte de comunicação, mesmo porque essa aula está gravada, se eu for colocar no grupo, eles também vão assistir. Então, o que que acontece? Eles também podem estar assistindo isso e entender a importância de dar o feedback assertivo. David, que você, olha só, você é um garoto assim, assim, assado, você ajuda pra caramba nesse início disso, mas esse ponto aqui seria bom se você mudasse tal, 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 porque se a gente continuar assim, vai estar atrapalhando os nossos resultados. Mas isso, você continua fazendo bem bacana, segue desse jeito, mas vamos marcar da gente estar conversando daqui uma semana? O problema é que quem tem o perfil executor muito alto e fora da curva, em desequilíbrio, a gente vira um trator. Eu falo isso porque de vez em quando eu sou assim, então eu tenho que me policiar para tomar cuidado. Porque às vezes eu sou tão rápida, eu quero as coisas no meu tempo, que aí eu não respeito o tempo do outro. E aí eu chego para falar, eu acho que o outro está prontinho para me receber, e ele é um perfil gato. Ou ele é um perfil diferente do meu, eu sou águia.
E aí, o que acontece? Eu atropelo o outro. Eu atropelando o outro, o que acontece? O outro se ofende, o outro se fecha. E ao invés de eu ter um resultado positivo de um ponto de melhoria, aí não tem resultado nenhum. Por quê? Porque a pessoa se fecha e nem escuta. Então, o que eu queria de vocês? Vocês estão todos na empresa? Agora de manhã vocês estarão todos na empresa? Vocês estão de home office? Como é que vocês estão aí? Eu tô na empresa. Só na empresa. Daqui a pouco eu tô indo pra empresa também. Tem alguém que não vai na empresa hoje? Todos vão. Todos nós somos da empresa. Nenhum vai de todo nós somos home. Oi? Todo mundo é da empresa, ninguém é home. Ah, beleza. Então, todos vocês vão para a empresa hoje. Eu tenho duas opções. Eu tenho uma dinâmica que a gente pode fazer agora, online. Ou eu libero vocês um pouquinho mais cedo aqui para vocês fazerem essa dinâmica presencial. Eu acho que se vocês estivessem todos presenciais, vai ser mais gostoso, mas eu preciso que vocês se comprometam de fazer e alguém deixe o celular gravando que eu quero assistir. Hum. Como que é essa dinâmica? A gente vai fazer uma dinâmica de feedback. Inclusive, a gente poderia até convidar, né? De repente ali. É que assim, vocês participaram da explicação, então fica mais fácil fazer. Se vocês convidaram outra pessoa, por exemplo, vou convidar a Daiane para participar, alguém explica para ela se situar como que é essa atividade. E aí, o feedback, ele é isso que a gente colocou. Ponto positivo, melhoria e positivo. O feed forward, vocês conhecem o que é feed forward? O feed forward, além de eu dar o feedback para a pessoa, eu traço um plano de ação de futuro. Então, eu coloco para ela o que eu gostaria que ela fizesse de diferente. Então, eu vou colocar aqui, né? Por exemplo, Rafa, você, né, é uma pessoa incrível, né? Tem uma gestão ótima, mas eu acho que seria importante que você tivesse consistência em puxar essas reuniões intersetores, porque isso vai interferir bastante no resultado da empresa. Então, eu sugiro que você já me coloque uma data, já me traga quando que você vai começar a instituir, se você vai fazer semanal, de quanto tempo. E você pode fazer reuniões rápidas em pé, de 10 minutos antes de cada um ir para o seu setor. Pelo menos você faz um planejamento semanal e faz um acompanhamento. Nesse primeiro momento que a gente está tendo bastante desafio, eu faria na segunda e na sexta. Porque daí você coloca o planejamento da semana, fecha da sexta, e na outra semana você já coloca ali os pontos de melhorias. Mas, ó, continua na sua gestão, que está realmente incrível, e a gente vai conseguir bater os resultados. Percebem que eu falei ponto positivo, trouxe o ponto de melhoria, trouxe um plano de ação do que eu queria, no meio do feedback ali, que é o feed forward, e depois fechei com ponto de elogio. O que eu quero que vocês façam? Eu não sei se todos vocês agora conseguem ficar em pé, tá? Mas essa dinâmica que vocês vão fazer em pé. Por que vocês vão fazer em pé? Deixa eu colocar aqui, ó. Por quê? A hora que a gente vai fazer a dinâmica do feedback, eu queria que vocês fizessem uma roda. E aí, um vai no meio. O que for no meio vai receber o feedback. Vamos fazer aqui com uma pessoa online? Só para vocês entenderem a dinâmica e depois vocês fazem dentro da empresa. Vocês conseguem ficar em pé onde vocês estão? Para a gente ver meio corpo assim. Guilherme, você consegue abrir sua câmera onde você está? Não sei se onde você está você consegue abrir. Por que isso? Porque, olha só, Beijo, é que eu tô sem quem bateria no pode celular. começar? Quem que pode ir para o meio da roda, como diz assim, né? Para o meio do nosso Zoom aqui, para ser a pessoa que vai receber o feedback. Quem quer ser essa pessoa? Eu posso ser. Ah, eu quero ser essa pessoa. Então, David, total. Vai, Beleza. Então, olha só, David. fala em tudo. Qual que é o exercício? A gente vai fazer, né, em pé, meninas, todo mundo em pé, se vocês puderem ficar. Por quê? Por causa que vocês vão ver que na hora da gente falar, na hora da gente receber, quando a gente fala o feedback, a ideia aqui, David, é você só ouvir, tá? Você vai ouvir Certo. e vai só agradecer. E depois vocês vão fazer o exercício. Nossa, mas que vontade de justificar, de rebater, de falar. Não é assim que acontece quando a gente recebe o feedback? A gente deveria só ouvir. A gente tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Mas a hora que a gente recebe o feedback, o que a gente quer? A gente já quer de rebater com outra pessoa. A gente deveria absorver. Então, vocês vão fazer esse exercício. Outra coisa. Quando a gente está aqui para fazer o feedback, o que acontece? Onde eu ponho minha mão? Eu fico super desconfortável. Vocês vão começar a ver isso, como receber. E o fato de ficar em pé é porque vai tirar vocês da zona de conforto. Então, cuidado para não receber o feedback assim, ó, em fechamento, entendeu? Nem assim com o pescoço muito erguido, com ar de superioridade, nem também com ar de inferioridade. Então, tentem ficar mais neutro.
E aí, não esqueçam, gente, positivo, ponto de melhoria e fechem com positivo, que a gente tem o hábito de esquecer do positivo. Tudo bem? Vamos fazer uma rodada aqui? São 8h15, eu acho que até 8h30 a gente termina, é porque vocês são muitos, acho que não dá para a gente fazer agora com todo mundo. Bora lá? David, se prepara aí, recebe seu feedback, então eu vou ficar só assistindo. Tá bom. Vai, começa, Gê, começa aí que você tá em. Eu tô aqui com a minha criança rindo na minha cara. Vamos lá, Dê. O positivo, acho muito bacana o modo que você tem de liderar os meninos, né, que trabalharam com você, também os que trabalham, porque assim eu vejo que você tem uma liderança bem leve com todos eles, né? Não é uma liderança agressiva, né? Ai, caiu aqui. Não é uma liderança agressiva e isso faz com que você consegue fazer com que todos eles estejam sempre fechados com você, independente do que aconteça, né? Eu admiro bastante em você, na sua liderança. Acredito que a gente precise aí melhorar um pouquinho aí na questão no caso, melhorar um pouquinho lá embaixo, né, no comercial, a atuação que você poderia ter um pouquinho mais lá no comercial, para você conseguir entender um pouquinho do que a gente faz lá embaixo e do que a gente precisa, né, mais da atuação de vocês. E aí, o último positivo é tudo isso, gente. Tudo bem, David? Agora eu. Ó, não precisa Tudo bem, falar, tudo tá? bem. Não precisa não precisa trazer na fala que é o positivo, que é o negativo, que é o positivo. Pode trazer num discorrer de uma conversa. Mas foi ótimo. Obrigada. Pode agradecer, tá? É, deixa eu ver. Obrigado, obrigado. É, eu acredito muito que você é uma pessoa que contribui grandemente para a empresa, tá? É um dos seus pontos principais da sua proatividade, tá? Você sempre quer ajudar todo mundo. Você sempre está bem aberto. Toda vez que eu chego, David, me socorre, você já está pronto para poder ajudar. Então, eu acredito que isso também é em todos os setores, tá? Porque eu vejo o seu desempenho, o seu esforço para entregar o seu melhor. Só que eu também percebo que você pegando tantas tarefas assim, precisa determinar o que é urgente e o que é importante. Eu sei que tudo chega como de forma urgente para você. Porém, acaba chegando tantas coisas fora do processo que precisa ser um alinhamento com todos, que urgente, importante e abrir os chamados, tudo para ser melhor para você. Porque eu acredito que às vezes tanta gente vai te pedindo as coisas e você acaba se perdendo no processo. Então eu acredito que colocar a urgência, a importância, a abertura de chamados, sabe, para você se organizar melhor também com o seu time, o que dá para dividir, o que não dá, para poder aí o seu dia ser planejado, né, na medida do possível e você conseguir executar todas as tarefas com êxito. Porque eu acredito que tudo que você entrega, tudo que você faz, você dá o seu melhor e você sempre tenta ajudar todo mundo e sempre contribuir bastante para todo mundo aqui. E você tem uma maneira muito legal, como a Jennifer falou, a sua liderança, para mim, ela é também fantástica, tá? E é isso. Obrigado. Uhum. Aí, David, seguinte, irmão, você é um cara muito bom no que você faz. Eu acho que a sua determinação e a sua força de vontade para fazer tudo isso acontecer, ela é muito grande. Você tem o controle do seu time ali, obviamente, para algumas atividades, mas eu sinto que às vezes tem algumas coisas que você precisa ser um pouco mais rígido, você precisa ser um pouco mais firme em algumas tomadas de decisões suas com relação a alguma atividade que esteja acontecendo dentro do seu setor. Eu acho que isso impacta diretamente no seu desempenho, tá? Mas da mesma forma que isso impacta, se você vê que não está acontecendo, você vai e faz. Você é muito proativo, você acaba tomando a linha de frente, você acaba exercendo essas funções, e acho que isso pode atrapalhar um pouco no seu desempenho, porque você pode delegar essa função. E aí você acaba tomando isso para você e você acaba recebendo isso e fazendo, e isso acaba tendo uma administração do seu tempo. Eu acho que você pode melhorar nesse ponto, mas nos demais, assim, eu não tenho o que falar. Você é um cara sensacional. Valeu, Gui. Eu? Agora? Dê, vamos lá. Eu acho que
você é extremamente comprometido, você fatura muito para a empresa. Se o comercial tem o resultado que tem hoje, é por conta disso, pelo seu trabalho aí, pelo seu esforço aí, pelo comprometimento do seu time também. Eu acredito que a gente precisa melhorar em 2 pontos de melhoria. É um pouquinho mais de atenção em coisas que vão fazer a gente conseguir, como eu posso dizer, 2 pontos de atenção assim, em coisas básicas, igual ontem aconteceu, por exemplo, para que a gente não perca produção, mas atenção no detalhe, assim, sabe? Bem no detalhe. E também no ponto de, às vezes, acontece de alguém do seu time errar e você, de vez você ir lá e corrigir o erro, muitas vezes acontece de você acabar passando a mão na cabeça e tomar essa dor para você. E aí a gente não consegue mostrar para o time aonde que a gente consegue melhorar. Mas, de restante, eu acho que o seu comprometimento, a forma que você conduz aí dentro do seu departamento, a sua organização aí dentro, com tudo, as suas ideias são fantásticas em mostrar para a gente números, resultados, de facilitar a nossa vida em questão de robotização, é maravilhoso. Então, isso daí é fantástico. É isso. Valeu, Rafa. Tá E aí, fechado, Pri, pessoal. você tá mudo. Calma aí, ô, Pri, antes de você começar, deixa eu só colocar o celular no carregador aqui, rapidão. Priscila, tem que Peraí, abrir seu áudio Ô, só. Pri, você tá no mudo. deixa eu só colocar o celular pra carregar aqui, peraí. Pronto. Pronto. Beleza. Aí, É, pode falar, Pri. falar? Então, David, é, pela parte que você sempre me ajuda ali com as suas ideias, ali de abrir os chamados, você sempre tem um retorno rápido no que está no seu alcance, e o que está fora do seu alcance, você sempre procura estar ali melhorando também, e acho que você contribui bastante para a gente, num todo na empresa, né? Sempre entra ali, às vezes você não pode falar, mas logo você já procura a gente para estar dando feedback do que a gente foi ali conversar com você pessoalmente ou pelo WhatsApp. E acho que, no mais, você e a sua equipe sempre contribuem em tudo que a gente solicita e tá de parabéns. Valeu, Pri. E aí, David, conta como que foi a experiência de ficar aí no meio. Depois a gente vai ver o que o pessoal sentiu. Cara, eu achei que foi boa a experiência, Pode até sentar, gente. Senta aí para vocês porque sentar. Senta aí para a gente poder, só para a gente fazer a finalização aqui. E aí? eu sinto que, tipo, abriu meus olhos em questão de alguns detalhes que eu concordo com eles. Não teve nada que, tipo, o pessoal falou que eu falei, meu Deus, eu preciso rebater, porque realmente tinha razão. E é algo que, por exemplo, às vezes eu sei que acontece, mas eu não enxergo, sabe? Tipo, eu sei que o problema tá ali, mas às vezes eu acho que não tá impactando. Aí eu fico só, tipo, talvez postergando ou fazendo vista grossa. E aí, com o feedback do pessoal, a gente acaba levando isso como prioridade, a gente acaba lembrando disso para ser resolvido, entendeu? No meu caso, a experiência foi boa. Como é que foi? Foi bom ouvir. E para vocês que falaram, como é que foi falar? Foi tranquilo, David. O David, olha só o detalhe, o David. Quero ver a hora que a gente vai dar o feedback para alguém que não é tão tranquilo. Foi Mas de é boa. tranquilo falar, gente, porque tem gente que prefere ouvir do que falar. Tem gente que prefere falar do que ouvir, Ai, que tudo. tá? Então, assim, ó. E como é que foi a questão de ficar em pé? Vocês prestaram nisso atenção que a gente não sabe onde a gente põe a mão, o que que a gente faz, como que a gente se Sim. comporta. Vocês vão fazer Sim. essa dinâmica, gente, ao vivo entre vocês. Aí, quem for no meio, o único exercício que vocês têm é de olhar nos olhos, tá? Não desvie o olhar. Olha realmente no rosto da pessoa e faça. E aí, faça a dinâmica. E, David, foi mais gostoso receber no feedback sanduíche?
Nossa, mil vezes. Tipo, é algo que até melhora o seu dia. Quando você dá um feedback desse, por exemplo, em vez de, por exemplo, assim, na parte da manhã, em vez de eu já ficar com um dia carregado, com aquela sensação ruim, o emocional já abalado pro resto do dia, você ficar querendo reclamar, você já fica mais tranquilo, entendeu? Você vê que, tipo, não é a mesma coisa do que você só receber uma reclamação. Maravilha. Então, olha só, gente. Fez sentido a nossa sessão hoje, que a gente trouxe para falar de comunicação aí? Que agora depende de vocês, o quanto vocês vão implementar. Vão colocar essas reuniões de alinhamento. Eu colocaria de verdade, Rafa, eu puxaria essa reunião, nem que seja reunião rápida, de 15 minutos. Essa questão de feedback demora, porque vocês são em muitos, entendeu? Vocês viram aqui, ó, ficou 15, quase 16, não, 12 minutos para fazer só o do David, Meu Deus. tá? Mas vocês podem fazer, de repente, um por dia. Você torrou o pão. Entendeu? De repente, vocês podem fazer um dia, dá 12 minutos, no outro dia. Então, na semana, sempre vocês podem fazer uma reunião rápida ali e traz o feedback para aquela pessoa. Torrou o pão. E vocês conseguem fazer esse rodízio. E aí, vocês podem depois começar a instituir isso como rotina na empresa. É muito legal, gente. Vocês vão ver que realmente começa a mudar, né? A gente começa a fazer as coisas de uma outra forma. Maravilha, gente. Fez sentido aí nosso encontro hoje? Cadê o Papito? Hoje o Papito não veio, né? Só ele que Acho que faltou não. hoje? Foi só ele. Gente, e aí, fez sentido? Por que que valeu a pena a nossa sessão hoje? Bora escrever lá Nossa, por que que fez sentido? Vocês colocam lá no grupo, a gente faz uma fotinha e vocês colocam lá? sim. Pode ser. Pede para alguém depois, para a Daiane, incluir a Érica no grupo. A Érica, ela é da Império, ela é o sucesso do cliente. Vai ter uma aula dia 22, se eu não me engano, ela precisa colocar o convite para vocês. Só que eu não estou como administradora, então eu não consigo inserir a Érica Beleza. no grupo. Eu peço para dar e assim que ela chegar, eu já peço. Show, vamos fazer uma fotinha, gente? Vamos. Cadê vocês? Bora lá, ó, cadê? Cadê vocês? Show, posso bater? Assim, ó. Galera, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que a gente possa. Ai, não foi essa foto. Vou te falar, meu computador agora. O zoom do Instagram tá bichado, né? Você vai dar um zoom, ele vem dar um carão. Agora a foto aqui some também. Mais uma foto, vai. Sorri aí. Olha lá. Deixa eu ver se agora foi. Ah, agora foi. Show, gente. A gente já deixou a próxima marcada? Sim, Daqui 15 dias, esse mesmo horário, correto? Dia 30. correto. Dia 30, correto? Certo. Então tá bom, gente, ó, quem vai ficar responsável por puxar essa dinâmica e me colocar depois no grupo para eu saber como é que foi? David, vai ficar contigo, porque você já recebeu, então agora tá na hora dos outros receberem. Tá bom. Se organiza para acontecer. Se vocês não puderem fazer com todos simultaneamente por causa do tempo, faz um por dia. São 12 minutinhos, gente. Diminui o café de vocês, faz um dia, faz um. No outro dia, faz outro. Porque se for fazer com todos, vai gastar aí uma meia hora. Então, de repente, vocês não podem parar essa meia hora, mas param, ou então se organiza um dia que vocês entrarem mais cedo, só para vocês fazerem essa dinâmica. E se vocês tiverem a oportunidade de chamar o Roger e a Daiane para participar, já que vocês falaram que eles precisam melhorar o feedback, eles vão entender a importância de. E aí você já começa a construir feedback, feed forward, e a gente diminui os feedback. Tá bom? Gente, fica com Deus, tá? Contem comigo. Até a próxima. Até. Tchau, Ju. Obrigado. Tchau, gente. Até, Imagina. tchau, Tchau, tchau. tchau.